Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos estudar aposto e vocativo. Vamos verificar, então, o que significa isso? Pois bem, aí no nosso livro Aprender Juntos, na página 111, nós vamos retomar, então, a um assunto de um texto que nós já fizemos a leitura, e dentro desse texto, nós vamos estudar aí o que é aposto e vocativo. Então, na questão número 1, relê este trecho do conto Carne de Língua. Nós já fizemos a leitura desse texto, Carne de Língua, e nesse texto nós temos um trechinho aqui que diz o seguinte: o camponês mexia os lábios e na frente dele a camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. E aí nós temos as questões. Como a camponesa é apresentada nesse trecho? Como essa camponesa aí, ela se apresenta nesse trecho aí? Ou seja, aqui nós podemos indicar aqui alguns adjetivos que foram dados à camponesa aí. Então, observe que nós temos aí nesse trecho algumas palavras que estão aí em evidências, ou seja, está de cor diferente. Então, isso aí pode ser, então, como é que a camponesa é apresentada nesse trecho, Então, na letra B, assinale a resposta que completa a frase. O trecho destacado refere-se ao substantivo camponesa, explicando como é essa personagem, ao substantivo camponês, explicando como é o marido da camponesa. Então, o que nós temos aqui é o trecho que foi destacado aqui em cima, gordinha e rosadinha, está se referindo ao substantivo camponesa ou ao substantivo camponês. Então, você vai marcar com X a questão que você achar mais adequada, certo? Na questão número 2, relê este outro trecho do conto. Então, lá no conto, Carne de Língua, nós temos um outro trecho que diz assim: soldado, soldado, gritou. Um imenso homem com armadura e espada entrou no quarto. Então, com base no que é dito sobre o soldado do palácio, no trecho acima, complete a frase a seguir explicando como ele era. Use as palavras de um dos quadros. Então, vocês vão usar, aqui nós temos esse quadro aqui, forte, corajoso, medroso e frágil. Vocês vão usar uma dessas palavras que estão no quadro para completar a frase seguinte aqui, ó. O soldado foi logo fazer a transferência da rainha para a cabana. Então, o soldado, esse soldado, ele era forte e corajoso ou ele era medroso e frágil? Então, vocês vão colocar, de acordo com o trecho aqui em cima, vocês vão analisar e colocar as palavras que vai completar essa frase, ok? Pois bem, a partir daí, dessas atividades, a gente já pode ter uma noção do que é aposto e do que é vocativo. E aqui nós temos, então, explicando para vocês aqui o que é aposto e vocativo. Então, veja bem, nós temos aqui a explicação, O que é o termo em verde no trecho da atividade 1. Então, nós temos lá em cima, lá, onde está escrito aqui, gordinha e rosadinha, O termo destacado, então, nessa frase, gordinha e rosadinha, ela se refere à camponesa, Então, vamos revê-la. A camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. O termo que se relaciona a outro, explicando-o, especificando-o melhor ou esclarecendo algo sobre o que se disse ou que ainda vai ser dito, é chamado aposto. Veja mais um exemplo. A rainha, esposa do rei, estava muito doente. Então, veja bem aqui que os termos aqui nessas duas frases aqui, que está destacado,
gordinha, rosadinha, ela está complementando o pronome camponesa, né? O substantivo, aliás, camponesa, né? Indicando, né? Explicando mais ainda como que era a camponesa, né? Então, nessa frase aqui, às vezes não teria nem a necessidade, né, de explicar como era a camponesa. Bastava você ler a frase sem as explicações aqui, ó. A camponesa não parava de gargalhar. Pois bem, nesse caso aqui, a frase, né, ela quis dar para vocês aí uma explicação de como era a camponesa, né? Então, essa explicação de como era a camponesa aqui, ela se tornou, então, o que chamamos de aposto, né? Aqui no caso, ó, da rainha, a rainha, esposa do rei. Aqui está explicando quem era a rainha, né? A rainha era a esposa do rei. Bom, essa frase talvez não haveria necessidade de dar essa explicação. A rainha estava muito doente, porque se é rainha, nós sabemos que ela é esposa do rei. Porém, nós colocamos aqui, né, o trecho aqui foi colocado um aposto, né? E o vocativo aqui no caso seria a rainha. Então, o aposto, aquilo que explica como é o vocativo, ok? Bom, na página seguinte nós temos aí algumas atividades para que vocês possam fazer a análise desse aposto e vocativo. Então, nós temos aqui, na página 112, a questão número 3, onde nós temos releia o que o camponês disse ao ver o rei à sua porta. Então, majestade, você novamente aqui, o que Vossa Alteza deseja? Que expressão aqui o camponês usou para se dirigir ao rei? Ou seja, qual foi a palavra que o camponês usou para conversar com o rei, para falar com o rei? Certo? Então, vocês vão analisar aqui e verificar qual é a palavra que foi utilizada pelo camponês para conversar com o rei, tá? Na questão número 4, lê novamente uma fala presente no texto da página 106. Então, lá na página 106, né, nós temos uma fala da seguinte forma. Cozinheiro, prepare imediatamente um imenso sopão com carne de língua de tudo o que é animal, vivente na terra. Nessa frase, sublinha a informação correspondente à pessoa a quem o rei se dirige, né? Então, aqui nessa frase, vocês vão sublinhar a informação correspondente à pessoa a quem o rei se dirige, ou seja, a quem o rei está conversando. O rei está conversando com quem aqui? Então, vocês vão sublinhar, certo? Passar um tracinho aí abaixo da palavra que corresponde à pessoa a quem o rei está se falando, né? A quem o rei se dirigiu aí. Nesse caso aqui agora, nós vamos dar mais uma explicação agora sobre o que é vocativo, né? O termo usado para se dirigir, ou seja, a pessoa com quem se fala, é chamado vocativo. Então, o termo usado, ou seja, a palavra usada para se dirigir a alguém, para que a gente possa conversar, né, se falar, ela é chamada, então, de vocativo. Veja um exemplo, ó. Professora, a festa será mesmo no próximo sábado? Então, aqui nós temos a palavra professora aqui, ela está funcionando como um vocativo, né? E aqui, na outra de baixo, não, turma, a festa foi transferida para o próximo domingo. No caso aqui, o vocativo foi turma, né? Porque foi o termo usado pela professora para conversar com os alunos, né? Então, aqui, a palavra turma é um vocativo, ok? E aí, nas atividades seguintes, nós temos aí uma tirinha aí, né? E vocês vão ler essa tirinha e vão fazer a interpretação dessa tirinha aí, tá bom? E resolver, então, as atividades seguintes. Atividades aqui da atividade da letra A, né? E também as atividades da página 113. Nesse texto aqui, nós temos uma tirinha, né? E nessa tirinha aí, nós temos o texto
que diz o seguinte: a garota do circo. Suriá, a garota do circo. Né? O que nós temos escrito aí? Luca, presente. Mário, Silvio, presente, presente. Suriá, Suriá. Bom, e a Suriá demora a aparecer, de repente a Suriá aparece então aí, né? Aí o que ela diz? Desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio da 7. E aqui nós temos na letra A, que situação escolar comum no começo da aula é representada na tira. Então, geralmente no começo da aula, o que é comum a gente fazer em sala de aula, né? Veja o que a professora aí está dizendo, né? O que ela está falando, e vocês vão responder aqui. Qual é a situação comum que nós temos no início de uma aula, tá certo? E na letra B aqui da página 113, para se dirigir aos alunos, a professora usou vocativos. A quais personagens esses vocativos se referem, né? Então, a professora aí usou aí, então, alguns vocativos. E aí vocês vão, então, escrever aqui quais vocativos ela está se referindo para conversar aí, certo? Na letra C, após cada vocativo, o que os alunos que estavam na classe responderam, tá? Qual foi o motivo de Suriá não ter respondido no momento em que foi chamada pela professora, né? Por que a Suriá não respondeu no momento em que a professora estava fazendo a chamada lá? Na letra B, observe abaixo o título do livro em que a tira foi publicada. Depois responda as questões. Então, o título aí do texto, ó, Suriá, a garota do circo. Qual é o aposto presente no título do livro? Então, nesse livro, no caso desse texto aí, qual é o aposto presente no título do livro? Então, vocês podem ler essa frase aqui e vocês vão ver qual é o aposto, certo? Suriá chega à aula de modo surpreendente. Em que o aposto do título se relaciona ao modo como ela chegou, né? Esse título aí tem alguma relação com o modo como ela chegou? Será que tem? Verifica aí pra gente, tá? E vocês comentem aí. Na questão número 7, volte à tira da atividade 5, localize e transcreva o trecho que tem um pedido de desculpas de Suriá. Então, vocês vão voltar aí à tira da atividade número 5, vão voltar lá no texto, né, da tirinha lá, tá? E localizar e transcrever aqui o trecho que tem um pedido de desculpa de Suriá, certo? Nessa fala da personagem, há um vocativo. Vocês vão sublinhar esse vocativo, certo? Vocês vão sublinhar esse vocativo. A quem esse vocativo se refere? Então, vocês vão fazer mais uma análise aí para descobrir qual é o vocativo que temos nessa frase que vocês vão encontrar lá no trecho do texto da atividade número 5 e então aqui fazer então esse esclarecimento de a quem esse vocativo se refere, tá bom? Então, expliquei para vocês aqui o que é vocativo. Se alguém ainda está em dúvida, pode passar para mim as perguntas que eu estarei respondendo de acordo com o que vocês aí tiverem as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e até mais.